Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente, eu não vou continuar nesta discussão que sempre fascina sobre os governos anteriores e o governo atual. Enfim, até porque o Sr. Ministro disse que eu não gostava de ser recordado. Eu tenho muito orgulho do tempo que passei no governo. Aliás, a memória até foi lá que eu conheci. Foi precisamente nesse governo de Passos Coelho, e eu só posso dizer que quando saí do governo aquilo que deixei foi melhor do que aquilo que encontrei. Se todos os governantes em Portugal pudessem dizer isto, acho que o país estaria bem melhor. Gostava de saber, porque acabei por não perceber, afinal de contas, das garantias públicas, cuja duplicação está, aliás, prevista nesta Lei de Revisão Orçamental, está ou não o Governo a prever que vá alguma parte destas garantias públicas chegar a fundo perdido às empresas, prever transferências, tal como já está autorizado. E gostava também de saber o seguinte, porque, por exemplo, no caso da banca, as moratórias foram prorrogadas. Mas eu vejo muitas matérias em que não vejo o Estado aplicar a si próprio a mesma regra. Eu dou-lhe um exemplo. Pagamento por conta. Aquilo que é criado é um regime que é complexo, que vai depender de autorizações e de critérios. Eu pergunto se não seria mais simples, pura e simplesmente, tornar inelegíveis, pelo menos, uma parte das prestações. Se isto não era bastante mais simples. Da mesma forma, perguntava-lhe, em relação aos seguros de crédito, se finalmente eles já estão operacionais e em andamento. E, por último, em relação aos pagamentos do Estado. Uma das medidas que eu acho que quase unanimemente tem sido proposta é que o Estado acelere os seus pagamentos, que se atrase menos a pagar. Tanto quanto sabemos, o Estado não só não se tem atrasado menos, como se tem atrasado mais. Eu perguntava se está alguma coisa prevista nesta matéria, que são maneiras muito simples de injetar dinheiro na economia e que, lá está, não passam por concursos desertos, nem por procedimentos. Por último, sobre a agilização da contratação pública, a única coisa que eu encontro sobre a agilização é a dispensa de visto prévio. Não seria esta altura de uma vez para sempre, termos uma contratação pública, sim, mais ágil, mas que não tornasse todos os contratos públicos suspeitos das piores práticas? Muito obrigada. Permita-me, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, que possa, relativamente ao Sr. Deputado, às questões colocadas pelo Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo e também pela Sra. Deputada Cecília Meireles, que versam sobre o mesmo tema, sobre os pagamentos por conta e sobre a simplificação que se exige ao Governo. Eu também tenho muita dificuldade em discutir nestes termos, porque, com toda a honestidade, eu acho que nós, no Governo, não recebemos lições sobre simplificação administrativa. Eu, aliás, queria relembrar que o anterior, que a Sra. Deputada Cecília Meireles não gosta de recordar o passado, de vez em quando gosta. Se gosta, vou voltar a repetir o passado. A Sra. Deputada Cecília Meireles participou num governo que acabou com uma marca que era uma marca extraordinária e que é reconhecida em toda a Europa, que é o Simplex. A Sra. Deputada esteve num governo que acabou com esse programa. Mas eu não quero colocar a discussão nesses termos, eu quero colocar a discussão em termos sérios. O Governo não tem nenhuma alergia à simplificação, antes pelo contrário. Mas também há uma coisa que nós não fazemos, Sr. Deputado. Senhores Deputados, nós não somos facilitistas, Srs. Deputados. Porque os Srs. Deputados, há pouco o Sr. Ministro de Estado e das Finanças pôs bem aqui à evidência o que é que ali, na bancada do PSD, era o discurso há poucas semanas sobre que queremos mais garantias, e agora, de repente, que as garantias vão ser executadas. Portanto, Srs. Deputados, eu acho que é muito importante terem isto presente. Nós procuramos um equilíbrio entre aquilo que é a simplificação que tem necessariamente que existir no relacionamento entre o Estado, os cidadãos e as empresas e aquilo que é o grau de exigência que temos obrigação de ter quando gerimos os dinheiros públicos. Aquilo que é a medida do pagamento por conta está relacionada, mais uma vez, tem um racional. E esse racional é o seguinte: os pagamentos por conta de IRC existem porque são calculados com base na expectativa do resultado que as empresas possam ter no ano seguinte, mas é calculado com base no resultado fiscal do ano anterior. Parece-nos evidente para todos, aliás, a OCDE foi das primeiras recomendações que colocou, várias senhoras e senhores deputados colocaram várias vezes nesta Câmara esta questão e o próprio Governo sempre abriu a porta a conversar sobre esse tema neste momento, que
Não faz sentido, antecipando nós que o ano 2020, pelos mesmos motivos que vai gerar prejuízos fiscais, não terá um resultado equivalente ao do ano anterior, não faz nenhum sentido estar a exigir um adiantamento às empresas de algo que, na realidade, não se vai concretizar. Mas, senhores deputados, há situações muito distintas. Há situações de empresas que poderão estar em condições de fazer esse pagamento e há situações de empresas que não estarão em condições. E é por isso que não é difícil de compreender este mecanismo. Este mecanismo diz 3 coisas, senhores deputados. Diz, primeiro, para as empresas que tenham uma quebra de faturação nos primeiros 6 meses do ano até 20%, que é algo que os seus contabilistas certificados que acompanham a vida das empresas saberão nesta altura, nesse caso, poderão limitar o pagamento por conta até 50%. Repare, eu sei que o senhor deputado Coutinho Figueiredo gosta muito destes graus de liberdade, neste grau de liberdade até 50%. Está a ver? Se tiver uma quebra de faturação superior a 40%, têm a possibilidade de limitar até 100%. E, Sr. Deputado, e depois, dizemos, há 2 setores em particular que tenham o CAI principal de alojamento e turismo que poderão aceder automaticamente a este regime. Todas as outras entidades que e o demonstrem aqui, não tem uma carga substancial, porque, como digo, é muito simples para a vida de uma empresa certificar e atestar essa quebra na faturação que a própria autoridade tributária poderá também verificar por meios próprios. Se qualquer empresa que tenha uma quebra superior a 20% ou a 40% tem exatamente o mesmo regime. Por isso, este é um regime que salvaguarda aquilo que é a estabilidade da receita, aquela receita que depois dá a resposta pública que os senhores deputados também muito aqui reivindicam, mas salvaguarda uma coisa essencial nesta fase, que é as empresas não estar a colocar um ónus que de outra forma, se nós não fizéssemos essa alteração, não era. E já agora, senhores deputados, ainda acrescentamos mais um aspecto nos pagamentos por conta, que tem a ver com a regra do terceiro pagamento por conta. Senhores deputados, talvez as empresas que estão familiarizadas com isto sabem que o que nós estamos a fazer na prática é colocar no primeiro e no segundo pagamento por conta as regras que já hoje existem para o terceiro pagamento por conta. Está a haver coisa mais simples do que esta? E estamos a permitir que, se porventura as empresas queiram fazer algum ajustamento sem penalizações, porque tiveram resultados para isso, possam fazer um terceiro. Senhores deputados, isto é que é simplificação. Isto é estabilidade fiscal. E garanto, senhores deputados, que esta é uma medida muito poderosa para responder àquilo que é o desafio das empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.